Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Bem-vindos mais uma vez à aula de História. Mais uma vez o professor começando a aula com um show aí para vocês, brindando vocês com o meu talento e minha humildade, né? E para falar de um assunto extremamente importante que a gente já vem trabalhando nas últimas aulas, que é patrimônio histórico. Tá? Essa música que eu estou cantando para vocês se chama Coisinha do Pai. É uma música composta pelo Jorge Aragão e fez sucesso na voz da Beth Carvalho em 79. E vocês vão ver que essa música tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje. Aliás, uma informação que eu trago para vocês, já que eu adianto da nossa aula, essa música levou o Brasil para Marte. É isso mesmo, galera. Essa música colocou a gente lá em Marte e vocês vão entender hoje por quê. Lá no finalzinho da aula eu vou explicar melhor essa situação. Então, peguem o caderno de vocês, vamos para as anotações e vão aprender sobre patrimônio histórico. Na aula anterior, eu falei para vocês, expliquei o que é o patrimônio histórico, trouxe alguns conceitos, né? Coloquei lá no Google Class por escrito, mas vamos retomar rapidamente, que isso vai ser importante para a gente. A gente viu que o patrimônio histórico é um bem público, é um bem que pertence a uma determinada sociedade que diz algo sobre essa sociedade. Essa sociedade preservou esse patrimônio com o interesse de contar uma história, de trazer um determinado valor, um determinado significado. E eu também trouxe para vocês duas definições de patrimônio, né? Patrimônio histórico material, que é aquilo que tem materialidade, como o próprio nome diz, né? Aquilo que a gente pode tocar, como por exemplo uma igreja, uma estátua, um museu, ou o patrimônio imaterial, que é aquilo que não tem materialidade, mas existe, tem um valor simbólico, né? Tem um valor cultural. É o exemplo das festas, das danças, dos saberes, né? Então, patrimônio imaterial, patrimônio material. Eu trouxe para vocês também um trechinho da legislação que define o que é patrimônio histórico, né, a legislação brasileira, que diz o seguinte, vou até botar na tela aí, vocês podem pausar o vídeo depois e anotar. Constitui patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto de bens móveis existentes no país, cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico, etnográfico ou artístico. Vejam que essa legislação fala em preservação, ou melhor, conservação do patrimônio histórico. Esse é o objetivo da lei, conservar, preservar o patrimônio histórico. A gente tem no Brasil o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é a instituição responsável, em tese, né, deveria ser assim, preservar o nosso patrimônio histórico. E a gente viu que o patrimônio histórico ele não nasce já como patrimônio histórico, ele se torna, né, na medida em que uma determinada sociedade escolhe, define, né? Ela escolhe lembrar sobre determinados eventos, sobre determinados valores, e aí a gente viu também que isso nem sempre é consensual, às vezes há conflitos, muitas vezes há conflitos, né? A história da humanidade é uma história de conflitos, e a gente viu que vai haver um caso, por exemplo, da polêmica das estátuas, que é um assunto que a gente vai falar na próxima aula, onde algumas pessoas vão questionar o valor desse patrimônio histórico, vão questionar se a gente deve ou não preservar, por exemplo, estátuas que remetem a ditadores, que remetem à escravidão, ou a eventos trágicos da nossa história. O que a gente faz com esse patrimônio histórico? Ou melhor, a gente considera isso um patrimônio histórico ou não? Isso é um objeto de polêmica, mas é um assunto para a próxima aula. E aí, para a gente falar um pouco sobre patrimônio histórico, eu trouxe 3 exemplos para vocês aqui, sendo 2 de Florianópolis e 1 do Brasil. Poderia falar tantos outros exemplos, mas eu quis trazer só 3, quis restringir um pouco para a gente conseguir olhar com mais atenção para esses exemplos e falar um pouquinho sobre eles. Então, o primeiro exemplo que eu trago para vocês é a Ponte Hercílio Luz. Vou colocar a imagem dela para vocês, né? Eu acho que todos conhecem, né? Se alguém não conhece é porque não está dentro de uma caverna, todo mundo conhece a Ponte Hercílio Luz. Ela é talvez o maior cartão postal de Florianópolis e também de Santa Catarina. Essa ponte ela foi construída ainda nos anos 20, ela foi inaugurada em 1926, e ela ganha o nome do governador do estado na época, o governador Hercílio Luz. Na verdade, ela se chamaria Ponte da Independência, porém, o governador Hercílio Luz, que foi quem liderou esse processo político para a construção da ponte, ele faleceu 2 anos antes, em 24,
e aí então gerou um movimento político ali, uma comoção em torno da morte dele, e acabou ganhando o nome da ponte Hercílio Luz. Por que essa ponte foi construída? Eu falei para vocês na aula anterior que quando a gente olha para o patrimônio histórico, a gente aprende um pouco sobre a história desse determinado lugar, dessa sociedade. Quando a gente olha para a ponte Hercílio Luz, a gente aprende também sobre a nossa história. A ponte Hercílio Luz ela foi construída nos anos 20 com o objetivo de integrar a capital do estado, Florianópolis, com o continente. Na época, o transporte entre a ilha e o continente se dava por balsa e era um transporte bastante precário. Então, o objetivo da ponte ele era econômico, ele facilitava o transporte, o trânsito de pessoas, de carros. Não era tão popular o carro na época, havia o transporte público também, mas ele facilitava esse trânsito. O objetivo ele era também político, porque na época Florianópolis era já a capital de Santa Catarina, mas não era uma capital consolidada. Haviam disputas em torno de várias cidades de Santa Catarina para ser capital do estado, principalmente Lages. Lages reivindicava muito posto de capital, e um dos principais argumentos que se fazia contra Florianópolis era o fato de Florianópolis ser uma cidade muito isolada, o transporte, o acesso ser difícil. Então era mais interessante, segundo esses argumentos, que a capital fosse uma cidade dentro do continente, que era um argumento bastante plausível se a gente considerar as condições de transporte na época. Então a construção da ponte ela veio para consolidar, para reafirmar o papel de Florianópolis como capital de Santa Catarina. Então ela tem um objetivo que é econômico, tem um objetivo que é político. Vocês sabem que a ponte Hercílio Luz ela ficou desativada há muito tempo, Inclusive a geração de vocês e talvez até dos pais de vocês não chegaram a conhecer a ponte. Por quê? Porque ela foi desativada em 1982, sob riscos de desabamento. Então ela ficou fechada para pessoas e para pedestres até o ano de 2020, esse ano que eu estou gravando esse vídeo. E esse ano ela foi então, desde então ela sofreu várias reformas, acabou virando um elefante branco, uma reforma que não terminava nunca. Em 2020 a reforma foi concluída e ela foi reaberta ao público e também agora ao transporte de carros. Inclusive, este que vos fala visitou a ponte, pela primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer a ponte. Vou até botar a foto aí para vocês, esse momento incrível, que foi a primeira vez que eu pude atravessar a ponte Hercílio Luz na minha vida, porque quando ela foi desativada eu nem era nascido ainda, eu sou dos anos 90. E aí eu pude conhecer a ponte, então ela foi reativada em 2020 e segue aí agora como um importante meio de transporte, não só agora como um objeto turístico, também continua sendo importante do ponto de vista turístico, mas também agora do ponto de vista econômico, muito mais ainda agora que ela foi reaberta. E aí o segundo exemplo que eu trago para vocês de patrimônio histórico em Florianópolis é o Palácio Cruz e Souza. O Palácio Cruz e Souza, ele é aquela belíssima construção rosada, conhecido como Casa Rosada também, localizado ali na Praça 15, no centro de Florianópolis. O Palácio Cruz e Souza ele foi construído no século XVIII com o objetivo inicialmente de ser a sede do governo do estado e também serviu de residência para os governadores, até desde o período colonial até o século XX, ele acabou servindo de residência para os governadores. O Palácio Cruz e Souza ele sofreu várias reformas, a principal delas ocorreu na época do governo Hercílio Luz, se deu no final do século XIX, depois no século XX também vão ter outras reformas que mudaram toda a estrutura do palácio, toda a parte artística, toda a parte da fachada. Quando vocês chegam lá hoje no Palácio Cruz e Souza, vocês encontram muitas obras de arte, vocês encontram imagens de deuses da mitologia grega e romana. Aliás, até um exemplo bem interessante do simbolismo dessa arte, porque, por exemplo, ele traz a imagem de Mercúrio. O Mercúrio é um deus da mitologia romana que está associado ao lucro e comércio, portanto ele faz uma referência direta ao empresariado do estado, ao comércio e às indústrias de Santa Catarina. A gente tem também a deusa Anfitrite, que é a deusa do mar, portanto ele está relacionado com uma suposta vocação marítima de Florianópolis. A gente sabe que não existe essa vocação marítima naturalmente, isso é algo inventado. A gente olha para o estado e olha para Florianópolis e tenta encontrar ali um suposto talento para as relações marítimas. O Palácio Cruz e Souza ele abriga hoje o Museu Histórico de Santa Catarina. Aliás, é uma visita bem interessante de se fazer, recomendo muito que vocês façam. Lá vocês vão encontrar
exposições temporárias, exposições permanentes, é um museu bastante interessante, que ganha hoje o nome do Cruz de Souza. Cruz de Souza é um poeta, né? Eu acredito que todos vocês já ouviram falar do Cruz de Souza, né? Para quem não conhece ou não ouviu falar, Cruz de Souza foi um dos mais importantes poetas do simbolismo brasileiro, né? Eu não vou falar sobre simbolismo agora, porque isso é um assunto para outra aula, mas é importante a gente saber da importância do Cruz de Souza para Florianópolis e para o Brasil também por que não para o mundo, né? Um poeta que tinha contato também, que era conhecido fora do Brasil, muito reverenciado, era um poeta negro e filho de escravizados. Mas por que o professor tem que falar que ele é negro? Por que isso é importante? Isso é extremamente importante, porque o Cruz de Souza ele viveu numa época, no século XIX, onde o Brasil estava transitando do fim da escravidão, tinha recém-abolida a escravidão, no ano de 1888, para a nossa república, né, para a construção de uma ideia de democracia que não havia, né, e muito menos do ponto de vista racial, porque era uma sociedade extremamente racista, ainda é hoje, né, mas no século XIX não havia qualquer condição para pessoas na condição do Cruz de Souza, né, de ter acesso a estudos, de ter acesso a uma educação que era muito destinada às elites. O Cruz de Souza foi a exceção. O Cruz de Souza teve acesso a uma educação de elite branca. O Cruz de Souza trabalhou como jornalista, trabalhou como poeta, ele foi realmente uma exceção do seu tempo, mas o Cruz de Souza foi uma pessoa talentosíssima, ele era muito respeitado na academia, ele era muito respeitado nos meios, entre jornalistas, nos meios intelectuais, é extremamente citado, mas também vítima de racismo, não escapou, né, ao racismo. Um exemplo é que ele foi nomeado para o cargo de promotor público em Laguna e ele não assumiu o cargo por ser negro. Pela sua condição de negro, ele não pôde assumir esse cargo que ele, teoricamente, teria direito. Então eu recomendo fortemente que vocês conheçam o Palácio Cruz de Souza, né? Vocês vão conhecer mais sobre o poeta Cruz de Souza, vocês vão conhecer mais sobre a história de Santa Catarina, tem muito mais no Palácio Cruz de Souza, né? Então façam essa visita. E o terceiro exemplo que eu trago para vocês, agora a nível nacional, é o samba de roda, que é inclusive aquela música que eu comecei cantando no início da aula, passando vergonha aqui para variar, que é a música Coisinha do Pai, é um exemplo de samba de roda, mas tantos outros que a gente poderia citar, né? A gente poderia citar, no caso de samba mais raiz, o Pixinguinha, o Cartola, a Dona Edith do Prato e tantos outros, ou no caso dos nomes mais conhecidos de hoje, talvez o Jorge Aragão, o próprio Zeca Pagodinho, que talvez é um dos nomes mais famosos do samba, do pagode nacional, né? Mas o samba de roda ele tem raízes muito antigas, ele tem origem afro-brasileira, é um estilo de música afro-brasileiro, ele tem origem no século XIX, há quem diga que no século XVIII havia um registro de samba de roda, mas as primeiras informações que a gente tem registradas de samba de roda datam de 1860, século XIX. Ele mistura elementos da tradição afro-brasileira, ele é um produto musical oriundo dos negros escravizados vindos de Angola. Então ele mistura elementos da África, como por exemplo as músicas, as danças, a poesia, e ele dialoga com elementos da tradição da cultura portuguesa também, né, e brasileira. O exemplo da viola, o exemplo das letras das músicas que são em português, e ele dialoga também com uma série de outros elementos musicais, instrumentos como cavaquinho, como reco-reco, como pandeiro. Ele faz aí então um verdadeiro mosaico cultural, a gente pode dizer assim. Esse samba de roda ele tem origem no Brasil, na região do Recôncavo Baiano, que é aquela região metropolitana de Salvador e pega outras cidades vizinhas da capital, e ele se espalha pelo Brasil. Hoje ele é encontrado no Brasil inteiro, né? Inclusive em Florianópolis também, muito tocado samba de roda, muito reverenciado. E ele tem também uma importância para a cultura brasileira, porque ele influenciou outros estilos musicais. É o caso, primeiro, do próprio samba carioca. O samba carioca é um produto de exportação do Brasil, é um estilo musical conhecido no mundo inteiro. E a própria bossa nova, né, que vai influenciar outros movimentos musicais depois, como a tropicália, que é um estilo musical já dos anos 60. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso numa aula seguinte. Então o samba de roda ele tem essa importância porque ele funda um estilo de música, mas ele vai influenciar toda a música brasileira. E não poderia deixar de citar também o fato de que o samba de roda ele dialoga com outros elementos da tradição afro-brasileira, o caso da capoeira, o caso dos orixás, que são entidades religiosas das religiões de matizes africanas. O samba de roda ele normalmente é feito de
cantorias, com palmas, com danças, né? Eu vou finalizar a aula depois com um videozinho para vocês conhecerem o samba de roda. E ele é então essa mistura de tradições culturais, né? Afro-brasileiras, africanas, portuguesas. E para finalizar a aula de hoje, então, eu trago para vocês a música Coisinha do Pai, que é um dos grandes exemplos do samba de roda brasileiro. A música Coisinha do Pai, ela foi composta pelo Jorge Aragão, pelo Almir Guineto e pelo Luiz Carlos, mas ela fez sucesso na voz da Beth Carvalho, foi lançada em 79. Essa música, ela levou o Brasil para Marte, né? Eu falei no início da aula, agora eu explico. Essa música foi tocada em Marte no ano de 1997, numa missão da NASA. A NASA fez uma missão para levar um robô para Marte. Aliás, foi o primeiro robô que pousou em Marte, foi esse robô em 97. E aí uma engenheira brasileira da NASA, Jaqueline Lica, resolveu tocar essa música para acordar um robô. Olha só que interessante. Um robô foi acordado em Marte ao som de Coisinha do Pai. E essa música ficou conhecida no mundo inteiro. Aliás, se vocês tiverem a oportunidade de viajar para fora do Brasil e vocês conversarem com as pessoas sobre o Brasil, aqueles que conhecem alguma coisa sobre o Brasil, eles vão mencionar muito provavelmente o samba. O samba, talvez a caipirinha, todo mundo conhece a caipirinha brasileira, e também o futebol, né, que são talvez os maiores exemplos de cultura de exportação do Brasil. E a música Coisinha do Pai é o grande exemplo. Tocou em Marte, né, levou o Brasil para Marte, acordou um robô, e até hoje faz muito sucesso, né? É difícil alguém não conhecer essa música. E aí então, como atividade para vocês, eu vou pedir para vocês fazerem uma pesquisa, também com uma música. Vocês vão pesquisar um outro exemplo de samba de roda, não pode ser Coisinha do Pai, tem que ser uma outra música do samba de roda, que traga alguma coisa sobre a história brasileira, que nos permita conhecer alguma coisa sobre a cultura brasileira. Vocês vão, no primeiro momento, vocês vão colocar o nome do artista e da música, no caderno de vocês, pode ser, tá? O nome do artista e da música. Vão colocar embaixo a interpretação de vocês sobre essa música e vão colocar mais embaixo o que essa música nos diz sobre o Brasil, o que a gente pode conhecer a partir dessa música. Tá? Não pode ser Coisinha do Pai, tem que ser outra música. E aí, finalmente, vamos finalizar a nossa aula. Eu vou deixar um trechinho da música Coisinha do Pai aqui para vocês e ficamos por aqui. Abraço. Coisinha tão bonitinha do pai, coisinha tão bonitinha, eu disse coisinha. Coisinha tão bonitinha do pai, coisinha tão bonitinha do pai. Você vale ouro, todo meu tesouro, tão formosa da cabeça aos pés. Vou lhe amando, lhe adorando, digo mais uma vez.